Olá, vocês estão bem? Meu nome é Mirella e o tema de hoje é hidrocarbonetos de cadeia normal e ramificada. Como os compostos de carbono são muito numerosos, é conveniente organizá-los em famílias que exibem similaridades estruturais. A classe de compostos orgânicos mais simples é a dos hidrocarbonetos, compostos constituídos apenas de carbono e hidrogênio. O aspecto-chave estrutural dos hidrocarbonetos e de muitas outras substâncias orgânicas é a presença de ligações carbono-carbono estáveis. O carbono é o único elemento capaz de formar cadeias estendidas e estáveis de átomos unidos por ligações simples, duplas e triplas. Os hidrocarbonetos são classificados levando-se em conta a saturação, ou seja, a presença ou não de dupla ou tripla ligações, e a ciclização da cadeia. As famílias de hidrocarbonetos encontradas são os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Primeiro a gente vai comentar dos alcanos. Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada, que obedecem à fórmula geral CnH2n mais 2. Temos três exemplos de alcanos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, com dupla ligação, que obedecem à fórmula geral CnH2n. E aqui temos um exemplo de alceno. Já os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturada, porém com tripla ligação, que obedecem à fórmula geral CnH2n-2. E aqui temos um exemplo de alcino. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, também insaturado, porém de duas duplas ligações, que obedecem à fórmula geral CnH2n-2. Temos um exemplo aqui de alcadieno. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, saturada, que obedecem à fórmula geral CnH2n. Aqui temos um exemplo representado de duas formas. Os ciclenos são hidrocarbonetos também de cadeia fechada, porém eles são insaturados, apresentam uma dupla ligação, que obedecem à fórmula geral CnH2n-2. Aqui embaixo vemos dois exemplos de ciclenos. Já os aromáticos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam pelo menos um núcleo de benzeno. Temos dois exemplos aqui, onde o primeiro apresenta um núcleo de benzeno e o segundo apresenta dois núcleos de benzeno. No vídeo anterior, com o tema Introdução da Química Orgânica e Cadeias Carbônicas, aprendemos sobre cadeia normal e ramificada. E agora vamos aprender como fazemos a nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeia normal e ramificada. A nomenclatura dos hidrocarbonetos segue as regras propostas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a conhecida IUPAC. Para nomear os compostos, a gente deve seguir alguns passos. Primeiro, fazer a contagem dos carbonos da cadeia principal, que é a sequência com mais carbonos e que contém as insaturações. A contagem deve se iniciar pela extremidade mais próxima das insaturações. Se não houver insaturações, começar pelo lado mais próximo das ramificações. O prefixo da nomenclatura é determinado pela quantidade de carbonos na cadeia principal. Sendo assim, se a cadeia principal tiver apenas um carbono, o seu prefixo será met. Se a cadeia principal tiver 2 carbonos, seu prefixo será et, e assim por diante. O nosso segundo passo para fazer a nomenclatura é verificar se há ramificações. Se houver, vamos nomear e indicar em qual posição, ou seja, em qual carbono, ela se encontra. O nome e a posição dos radicais vêm antes do prefixo do composto, e quando houver mais de um radical, deverá aparecer em ordem alfabética. A nomenclatura desse radical será dada por um prefixo indicando o número de carbonos, mais terminação il ou ila. Se houver duas ramificações iguais, usa-se o termo di antes do nome do radical. Aqui temos algumas possíveis ramificações, como metil, etil, o propil e isopropil. O nosso terceiro passo será verificar se há insaturações. Se houver, localizar em que carbono se encontra a insaturação, acompanhado do sufixo do composto que será de acordo com a saturação da cadeia. Se a nossa cadeia for saturada, ou seja, sem duplas ou triplas ligações, a terminação será ano. Já se ela for insaturada, teremos que observar que tipo de insaturação é. Se for uma dupla ligação, a terminação será eno. Se for duas duplas ligações, a terminação será dieno. E se for uma tripla ligação, a terminação será ino.
O nosso quarto passo é observar se a cadeia é fechada ou aberta. Caso seja uma cadeia fechada, a palavra ciclo deve preceder a nomenclatura dada à cadeia principal. Agora vamos para os exemplos. Temos dois exemplos aqui. Eu vou resolvê-los com vocês. Porém, se vocês quiserem resolver sozinhos, pausem o vídeo ou quem quiser ajuda, vem comigo que eu vou resolver com vocês. Sabemos que o primeiro passo é fazer a contagem dos carbonos da cadeia principal, que é a sequência com mais carbonos e que contém as insaturações. Nessa primeira cadeia, nós não temos insaturações. Então, pensem de que maneira seria numerada essa cadeia carbônica. Ela seria numerada dessa seguinte maneira. Por quê? Pois nós temos duas ramificações, esta e esta. Devemos numerar de modo que as ramificações fiquem o mais perto possível do primeiro carbono. Observe que aqui a primeira ramificação está no segundo carbono e a segunda no terceiro carbono. Se nós tivéssemos numerado de cá para cá, teríamos a primeira ramificação no carbono 3 e a segunda ramificação no carbono 4. E isso não está correto. Como essa cadeia não tem insaturações e muito menos é fechada, já acabamos os nossos passos por aqui e já podemos nomeá-la. Primeira coisa é contar a quantidade de carbonos que tem para colocarmos o nosso prefixo. A nossa quantidade de carbonos é 5, então a nomenclatura será pente. Porém, devemos lembrar que temos duas ramificações e elas vêm antes da nomenclatura pente. Se temos duas ramificações e é a mesma ramificação, então colocamos dimetil. E o último passo é colocar a terminação de acordo com o número de insaturações. Como essa cadeia é saturada, ou seja, não tem dupla nem tripla ligação, a terminação é ano. Então a nomenclatura será 2,3 dimetilpentano. Antes de nomearmos a segunda cadeia, peço desculpa pelo erro que estava no nosso metil, mas já consertei. O primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Lembrando que para fazer a contagem dos carbonos da cadeia principal, que é a sequência com mais carbonos e que contém as insaturações, a gente deve iniciar pela extremidade mais próxima das insaturações. Ou seja, como aqui há uma insaturação, a contagem deve se iniciar por aqui. E assim ficará. Agora o segundo passo é verificar se temos ramificações. E nós temos um metil. Agora vamos para a nomenclatura. Lembrando que, antes de tudo, vem as ramificações na nomenclatura. Então a nomenclatura ficará 3-metil. Não vamos esquecer de observar que esta é uma cadeia fechada, ou seja, antes do prefixo relacionado à quantidade de carbonos, colocaremos a palavra ciclo. Então até agora temos 3-metil ciclo. Agora vamos olhar a quantidade de carbono. Como temos 4 carbonos na cadeia principal, a nomenclatura será but. Não vamos esquecer da insaturação. Da nomenclatura será eno. Porém, devemos indicá-la em que carbono ela se encontra. Então, a nomenclatura final ficará 3-metil-ciclobut-1-eno. Aqui eu disponibilizei para vocês a nomenclatura de maneira mais limpa. Agora vamos para uma atividade. Esta atividade se encontra no PET de volume 2, na parte de Química. Está disponível na semana 3 e corresponde à atividade 3. A substância de fórmula C8H16 representa 1 e temos várias alternativas. Para a gente resolver essa questão, devemos considerar a fórmula molecular C8H16. Lembrando que as fórmulas gerais dos alcanos, alcenos, alcinos sempre considera o C como CN. Então, se C é CN, então N vai valer 8, porque a fórmula molecular que temos é C8H16. Para a gente descobrir qual será a fórmula que acompanhará o H, basta multiplicarmos por 8 até chegar no 16, ou seja, quantas vezes 8 eu preciso multiplicar para dar 16? 2 vezes. O H terá a fórmula 2N, então a fórmula geral dessa substância será CnH2n. Vamos lembrar das fórmulas gerais? O alcano possui fórmula geral CnH2n mais 2. O alceno possui fórmula geral CnH2n. Já o alcino possui fórmula geral CnH2n menos 2. Então, a alternativa correspondente a essa substância será a alternativa B, alceno de cadeia aberta. E aqui temos os créditos com todos os autores desta aula. Beijos e até a próxima!